Pessoal, tudo bem? Faberilinho aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um episódio do Jumpers, Saltadores de Consciência. Esse é o sexto episódio, reuniões e missões fora da Terra, mais uma vez com Léo Fanin. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Fábio? Vamos para mais um relato incrível para que as pessoas possam acompanhar e ver o que acontece nesses bastidores em corpo astral. É verdade, no último episódio a gente comentou, além de terminar aquela história da Antártida, né, a gente também comentou algumas questões relacionadas à nossa chegada na Terra, como consciência coabitada e tudo mais, até um desfecho, né, no final, algumas histórias de encarnações tentando sair daqui, e nesse processo, obviamente, mais tarde chegando à agência e, enfim, se tornando agente dentro desse processo, como explicamos que acontece lá no primeiro e segundo episódio, né? Mas hoje a gente vai sair um pouco do planeta. Então, falar também de como a agência atua fora da Terra. E tem uma coisa extremamente interessante que diversos espiritualistas, vamos colocar dessa forma, quando falam que são levados para fora da Terra, muitas vezes, não explicam se vão de corpo físico ou corpo astral. Aliás, a maioria jura que vai de corpo físico, inclusive em reuniões em luas de Júpiter e Saturno. Como que isso é visto pela agência e como que funciona? Bem, primeiro vamos colocar o ponto aqui. Não vamos dizer que isso não acontece, né? Porque eu sei que tem casos bem específicos que alguns corpos, alguns humanos são preparados. Não é com a roupinha, como a gente fala, na camisinha de malha, uma calça jeans, você está lá na Lua. Existem realmente programas estabelecidos com agências da Terra, né, com militares, que realmente preparam esse grupo de pessoas que vão realmente para a Lua, né, que conseguem fazer essa transferência mais rápido. E não é assim um passeio de meia hora, 20 minutos, mas tem toda uma estratégia acontecendo em cima disso e como eles são levados para essa região. Vamos falar dessa questão realmente do corpo astral, o psicossoma como chega, né? A gente pode começar falando sobre a questão de Calisto, né, como começou as reuniões de Calisto e como ela foi transferida para Ganimedes, né, por conta do que a gente chama das intervenções, das fofoquinhas, das brigas internas e de grupos que começaram a tentar prevalecer acima dos seus programas e seus projetos. A gente sabe que assim como tem encarnados, outras raças também tentam se colocar acima como representantes maior. Então aconteceu alguns probleminhas ali em Calisto e o grupo depois acaba sendo levado para Ganimedes. É um grupo selecionado, agências selecionadas, não é só nossa agência, a gente tem que entender isso, mas é um lugar que ficou mais neutro, fora daquele grupo de encarnados que iam realmente desdobrados e eram manipulados para criar medo, pânico e religião. Então tava fácil ali em Ganimedes, porque existem diversos projetores, né, que relatam reuniões em Ganimedes com conselhos, Isso. enfim, conselhos locais, conselhos galácticos, Guardiões. guardiões, enfim, seres que passariam então informações relacionadas ao que está acontecendo na Terra, muito da questão da luz venceu e tudo Isso. mais. Esses boatos ou informações partem então de Ganimedes, né? Desculpa, de Calisto, aonde já está na nossa linguagem contaminado, né, digamos assim. Então, Isso. os agentes da desinformação ou do IA, né, local, já estão atuando de forma bem aguda nessa lua em específico, onde os projetores ainda acessam essa informação, mas voltam com a holografia, voltam com a informação que serve para colocar medo ou para deixar a pessoa num sistema passivo, né? Porque essa mensagem da luz venceu, estão vindo te salvar, é uma mensagem passiva, né? Eu não preciso fazer nada, vão vir me salvar mesmo. Então eu sento aqui e fico esperando essa nave chegar, né? Eu crio adoradores e pessoas que são exemplos para ser baterias. Porque quando você se coloca na fé absoluta em alguma raça de fora, dizendo ele veio nos salvar, já estão aqui, a luz venceu,
os nossos amigos que vieram de Arcturus ou de Pleiades estão aqui comunicando com o canal. Esse canal está passando informação. Vamos todos fazer meditação. Isso tudo, de alguma forma, é preparado com alguns encarnados nessa localidade. E eu te digo mais, alguns encarnados nem sabem que estão em Calisto. Acham que estão numa nave, estão numa localidade. Mas existe um espaço, né, ali, em um dado momento, onde essas consciências são levadas, são empregados chips, direcionados programas, influenciando a mente desse encarnado quando ele retorna, para ele vender toda essa métrica que está quase virando um dogma no planeta de arcturianos, pleidianos e tantos outros anos que estão aparecendo aí na história. Sim, então estão criando outras religiões, né? As pessoas saem das religiões tradicionais, mas encontram as religiões alien, vamos dizer assim, né? Param de fazer culto a entidades da Terra, vamos colocar dessa forma, né? Das crenças aqui locais, e começam a fazer cultos a pleidianos, a arcturianos. Não que esses seres não estejam em comunicação, não é isso. Não é mas isso. que há uma manipulação nessa comunicação, na manipulação da tentativa da comunicação, e muitas vezes, né, na urgência ou na pressa das pessoas em querer se comunicar, em querer entrar em comunicação e acreditar no primeiríssimo ser que aparece, muito belo, brilhante, feliz e que te deixa em êxtase, né? Que te dá aquela sensação de alegria, uma coisa que parece que você quer sair correndo e contar para todo mundo, né? E quando na verdade isso é exatamente um indício de que não é um ser com aquele gabarito que está se apresentando, né? E uma coisa que levantou um alerta lá no tempo, numa das histórias que nós estávamos, é que primeiro as pessoas começaram a manifestar o que era santidade dentro da Terra, colocando essa visão com pleidianos e arcturianos, sabendo que algumas desses seres que estavam aqui, que vieram realmente como representante, ancorando o Avatar, não era nem de Pleiades e nem era de Arcturius. E isso começou a levantar um alerta, porque eles sabiam que manifestado por uma raça que queria dominar a mente pela adoração ou por uma ferramenta, eles começaram a observar que ia chegar ferramentas com esses nomes. Mesas, frequências, simbologias, códigos, e isso foi levantado um alerta, e fora o que aconteceu, que a gente poderia chamar ali o campo minado de fofoca. Pessoas que tinham referências aqui na Terra, que já estavam na mídia, pessoas que já estavam falando abertamente sobre raças e sobre esses contatos, e que começaram lá em Calisto, faziam uma grande miscelânea, começaram a inventar coisas e voltavam com história, e eu posso dizer que são pessoas que estão aqui hoje na mídia, Sim. muito conhecido hoje nas redes sociais, pessoas que se movimentam politicamente, socialmente, filosoficamente, e foi levantado esse alerta, e realmente tudo aquilo que foi falado na reunião, a parte com o grupo falou: esperem nessa história de vocês, que algumas coisas vão ser manifestadas como ferramentas de forma a manipular novamente a humanidade. Sim. Por uma raça que não veio até eles. Aí começou a aparecer mesas, como eu te disse, frequências, códigos. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. A ideia era isso ser espalhado no mundo inteiro, Sim. como uma nova métrica da salvação, uma luz venceu, Sim. né? Assim como começou com a questão do Gessara e Nessara, que também foi uma manifestação ali de controle para que as pessoas caíssem e ficassem esperando que tudo de bom ia acontecer na vida deles. Sim. Isso é uma forma de controlar o galinheiro, ou então uma baia onde estão as vacas. Exatamente. Então, diversos gatilhos desses foram ativados. É engraçado que, enfim, não é engraçado, mas voltamos a atenção para Calisto, onde tudo isso estava acontecendo. Então, quando a agência ou quando a nossa estrutura, vamos colocar dessa forma, se modula e vai para aquela região, quer ir para aquela região, acaba encontrando esse circo, né? Exato. Acaba encontrando essa bagunça nessa lua, né, Calisto, e acaba então tomando a decisão de desviar o local, sair dali, sair para não ser contaminado, para não ser monitorado, para não ser descoberto também, inclusive, e vai para Ganymedes. Só que o acesso a Calisto, que estava relativamente fácil, digamos assim, qualquer projetor ou qualquer pessoa que se colocava na posição de levar informação para outros, estava até sendo atraído para aquela região e para aquela conversa, o mesmo não estava acontecendo em Ganymedes. Então, fechou a entrada,
para você entrar você precisa de uma assinatura frequencial, uma Sim. senha ou algo assim. Então, ao mesmo tempo que tinha essa bagunça, e ainda está essa bagunça, em Callisto, em Ganimedes, então, formou-se um local sério, então, para acontecer esses encontros, né, Léo? Porque na verdade as consciências que vinham até Callisto e faziam a transferência de arquivos e informações começou a observar que outros seres estavam ali para manipular o joguinho, né? O joguinho que eles queriam, falou, olha, não tem como ficar mais aqui. Então, acho que dá para a gente dar exemplo de algumas reuniões que aconteceram e acontecem em Ganimedes, né? Que tipos de reuniões acontecem, o que é decidido, enfim, o que acontecia em Callisto agora acontece em Ganimedes, e também depois a gente passar para aquela região das luas de Saturno também, né? E aquela não localidade, digamos assim, perto de Saturno. As reuniões que acontecem em Ganimedes, na verdade, elas foram estruturadas de forma que apenas alguns grupos específicos podiam entrar ali e receber informações. Lembra quando nós contamos aqui na história para as pessoas que às vezes precisava tirar nossa consciência e levar para uma outra localidade para que o próprio sistema não nos achasse? Sim. Muitas das vezes, as nossas consciências são levadas pela modulação da sala ou do nosso equipamento para essa região aonde nós conseguimos, mesmo dentro do sistema, nesse sistema solar, observar as coisas de longe e não somos mapeados. Existe um equipamento, existe uma barreira frequencial que impede que o próprio sistema nos ache. Então, uma consciência fica nesse lugar. Então, imaginem vocês, né, que estão nos assistindo, e a gente que tem essa compreensão, que ali nós temos um porto seguro, como temos outros lugares seguros, como você mesmo falou, das luas ali de Saturno, que começou também num grande encontro em Mimas, que é uma lua muito diferente das que as pessoas já viram por aí, tem toda uma simbologia nela, e que acabou que os Dracos, esses Dracos albinos, acabaram sabendo que existia a reunião dos 9 naquela região, porque era ali os primeiros encontros. Sim. E por conta daquilo que estavam tentando desenvolver e resolver, começaram a colocar infiltrados. Mas como os 9 são inteligências absolutas, não tem compreensão de que um Draco estava ali. Os Dracos, ou a Casa Real dos Dracos, eles não precisam estar manifestados no corpo como um Draco. Assim como, imagina, se nós temos capacidade de saltar consciências, eles fazem nos serviçais, naqueles que estão dentro daquele local, que são tecnologias, mas eles podem colocar a consciência deles ali desdobrada. É inexplicável para a humanidade, mas eles conseguiram se manifestar dentro dessa lua que é chamada Mimas. Eu acho que é bom também falar com as pessoas que não é em cima da lua, não é ao redor da lua. Existe uma estrutura interna, assim como a nossa lua aqui, o nosso satélite do planeta Terra, ela é preparada para que haja esse encontro. E não é um localzinho que entra todo mundo fica amiguinho, não. É gigante, é imenso, e as localidades são separadas de acordo com o programa estabelecido. Tem um organograma sendo seguido ali. Mas foi um dos lugares onde a maioria das reuniões aconteceram depois que houve a contaminação de Callisto, para poder resolver as questões da linha temporal da Terra. Existe um projeto lá que é muito engraçado, que o pessoal fala assim, nossa, agora faz sentido, tal do cavalo de Troia. Uma das raças que estava chegando aqui, começando a estudar o projeto humanoide, não que ele tinha manifestado no nosso DNA nenhum dos seus códigos, ele também começou a vir para cá como estudioso, como cientista dessa região, que vamos dizer que são supraconsciências, que vieram entender o processo que estava acontecendo aqui nesse presídio humano e queriam entender como a chegada dos avatares aconteciam. Sabendo que acontecia um projeto em que uma raça específica ajuda um grupo de cientistas a criar uma máquina temporal, máquina mesmo, onde 2 homens, 2 militares, eram levados na linha temporal, muitas das vezes não era em corpo físico como falaram, era transitado em corpo energético, tanto que o Avatar conseguia enxergá-los em meio às multidões, até conversar com eles, e eles achavam que era um absurdo, como? E eles tinham um programa que fazia com que eles conseguiam falar aquelas línguas antigas, as línguas mortas, tanto o aramaico, né, quanto as outras línguas que já desapareceram. E a gente participou disso para poder amparar o cavalo de Troia, quer dizer, acompanhar, porque nós éramos saltadores e podíamos mexer na linha temporal, e o pessoal que estava vindo querendo saber quem é esse Avatar. Como esse Avatar desceu, sabendo que ele vinha de uma região muito próxima desses seres que estavam observando toda a experiência desse lado do universo. Então, nesse processo do cavalo de Troia, que foi muito legal lá em Ganimedes, que a gente, além de estar ali dentro, a gente também estava transitando na mente de 2 militares que não faziam parte do nosso grupo e conseguimos
está ali no meio de todos aqueles aldeões, daquela região onde esse avatar, o JC, o nosso amigo Cristo, encarnou ali. Politicamente ele tinha um poder naquela região e eles começaram a ver a verdade de quem era esse Cristo. O que acontece? Começa a descobrir toda a manipulação que aconteceu nas escrituras sagradas. E o que esses seres queriam ver não era as escrituras, mas nós estávamos dizendo, pô, caramba, quer dizer que a humanidade sempre foi enganada. O JC não era assim. O JC era uma verdadeira referência política, filosófica para aquele grupo. Ele realmente tinha uma aparência diferenciada, mas não era tão diferente humanamente dos que estavam ali, mas tinha uma altura diferente mesmo. Quando a gente teve acesso às informações e olhar pelos olhos de um desses militares foi uma das experiências mais incríveis, porque a cena que eu ainda lembro até hoje, que quando ele chega no vilarejo, numa região, que ele senta exatamente, parecia um poço, sabe? Então o JC estava sentado ali e todo mundo conversando, estava sendo preparado um ambiente para ele se alimentar. Ele vê o militar. O campo energético dele estava ali e ninguém entendia porque o Cristo, né, estava ali conversando com uma pessoa do outro lado e todo mundo perguntou com quem o mestre está falando, né? E todo mundo achou que o mestre está falando com o filho, com os anjos de Deus. Não é. Ele estava falando com um homem que usou um equipamento e conseguiu levar o seu corpo energético na linha temporal e ver o Cristo, e automaticamente esses seres que queriam saber como é que se manifestou essa energia aqui num corpo humanoide fez na linha temporal. Ah, mas eles podiam voltar no tempo e fazer o que quisesse. Podia fazer. Quanto mais próximo da Terra esses seres chegassem, eles também seriam absorvidos pela energia da IA local ou IA local. Então eles fizeram o quê? Vamos estudar a partir da mente desses caras que tem lá um equipamento que estão sendo realizado. E isso foi aberto numa fofoca, que é assim que a gente pode dizer, em Calisto, que foi levado para Ganimedes e foi retirado desse grupo de pessoas e levado para dentro de Ganimedes. E a gente viu um dos projetos mais lindos que aconteceu. E com isso deixaram estruturas, inclusive o nosso, eu não sei se pode falar, a instituição religiosa famosa no mundo, conseguiu junto com um outro padre, com outro cientista, construir um equipamento. Isso nós vimos lá em Ganimedes, isso na linha temporal, isso já tinha acontecido, mas nós voltamos, que conseguia fotografar por fótons, por luz, histórias que aconteciam na humanidade. E foi através exatamente da mesma historinha do equipamento que fizeram o programa Cavalo de Troia. Só que ali eles conseguiam fotografar, pegar pedaços de frames, assim, juntar e ver o movimento acontecer, não como um filme contínuo. Mas isso nós vimos acontecer ali, foi incrível. Quer dizer, você está dentro de um projeto que também você vê coisas que você fala, cara, eu posso participar. Quer dizer, a Terra tem esse conhecimento e nunca foi aberto, né? E quando realmente vem essa raça superior, que a gente vai falar lá da Lua de Saturno, e fala, olha, nós estamos estudando, não somos nem contra nem a favor, queremos entender vocês. Mas nenhum deles se colocou à disposição assim, ó, vamos tirar as galinhas da granja. Sim. Não, pelo contrário, eles sabem que existe uma lei específica aqui. Mas mesmo dentro daquela lei, é como se a ciência hoje estudando uma bactéria, um vírus sobre a lâmina no laboratório. Vamos ver o que está acontecendo aqui, e o que aconteceu, qual foi a mutação desse vírus aqui durante esse tempo todo e como é que dentro daquela localidade ali uma consciência vai habitar. Isso para mim foi surpreendente. Eu acho interessante, assim, escutando, acho que é um excelente exemplo de reunião, missão, projeto de Calisto e Ganimedes. Eu estava aqui refletindo também sobre essa questão das reuniões Calisto, Ganimedes, das luzes e tudo mais, que essas reuniões acontecem pela agência, acontecem fora da agência, mas também algumas reuniões, como são relatadas mesmo muitas vezes, verdadeiramente, mas a maioria das vezes, obviamente, com holografias e com histórias, reuniões de conselhos, realmente, o Conselho dos Nove, que basicamente gerencia a agência, e outros conselhos locais e maiores, enfim, conselhos do bairro Galáctico, como é o Conselho dos Nove, conselhos galácticos, né, da nossa galáxia, e alguns conselhos locais também, se reúnem nessas localidades, inclusive o próprio Corey Goode já relatou estar presente em algumas reuniões desses conselhos, não só em reuniões dos conselhos dos nove, mas em outros tipos de conselhos, onde tem como se fosse uma sala de reunião ou de convenção muito conferência grande, mesmo, igual uma conferência, exatamente. Enfim, onde tem todos os tipos de seres, tudo. Nada diferente do que a gente viu, mas é interessante o Corey
pelo menos dentro das minhas pesquisas, foi a primeira pessoa a falar disso abertamente e em público, trazer essa informação para todo mundo, né? E voltando lá nos primeiros episódios, o que me ajudou a relembrar memórias, enfim, a ter acesso à informação novamente, a pôr aquela sementinha do despertar e acelerar muitas dessas experiências, né? Então eu só queria fechar esse episódio falando sobre essas reuniões maiores de conselhos, Sim. decisões do tipo os guardiões locais ou mudança das linhas ou da forma como o nosso sistema solar é gerenciado ou da forma com os impactos disso na Terra, né? Porque muito é falado também que o destino da Terra vai voltar à mão dos humanos. Enfim, muita coisa desse tipo é falado. É falado de que vão interferir, né, de fora, dentro do Conselho, é aprovado a interferência no planeta. Eu estou puxando um pouco a sardinha da Terra por motivos óbvios, mas, enfim, o que a gente pode também contribuir para essa questão de reuniões maiores, já adiantando algumas coisas, ninguém vai salvar ninguém, ninguém vai vir aqui interferir em prol ou contra nada, estamos falando de neutralidade, ou seja, o que o pessoal pode fazer de fora é influenciar as consciências que estão fora, que pertencem a essa fractalidade aqui dentro, para ver se de dentro para fora a gente consegue mudar alguma coisa. E não é história, não é botar na mão da humanidade, nós não somos daqui, nenhum de nós que estamos aqui na experiência humana. Legal você falar isso dessas reuniões que acontecem, porque como eu disse lá em Mimas que acontecia, nós fomos transferidos para Jápeto, que era uma outra lua, até a gente para Dione, né? Então, nessas duas luas que há esses encontros com o Conselho, como você mesmo falou, que o pessoal, todo mundo está achando que está acontecendo em Mimas, não é mais em Mimas. Mimas foi um processo que eu falei aqui sobre a questão dos Dracos, né? A casa real deles, o que eles fizeram ali. Mas entre essas duas luas que fica sempre uma vez aqui, uma vez ali, acontece, como você mesmo falou, é uma sala, uma conferência imensa, mas para nós humanos, né, na condição de humanos, espíritos nesse corpo perispiritual, nós somos alocados dentro de memórias ou dentro de mentes de outras entidades, como a gente faz com o saltador, mas não é como um salto, é realmente alguém que se coloca à disposição. E por incrível que pareça, uma das experiências que a gente teve que foi incrível, que os seres eram pequenininhos, devia ter o quê? Uns 10, 20 centímetros de altura, mas tinham um poder mental tão grande e eles tinham capacidade de estrutura para conversar de igual para igual, e a gente ali dentro, junto com eles, para trocar informações e saber o que nós poderíamos auxiliar naquele momento. Eu me lembro que nesse dia, um dos problemas não tinha nada a ver com a humanidade, mas sim a expansão do universo. Porque o universo estava indo numa velocidade e começou a acelerar. Eles estavam querendo descobrir, eu não sei se a gente pode contribuir aqui, porque eu sei que são informações muito técnicas e fechadas, que o universo começou a acelerar a sua expansão. E claro que a gente vai observar isso pela ciência daqui a pouco, isso vai estar aí falado. Só que essa expansão, ela danificava alguns programas que tinha sido já pré-estabelecido com uma outra raça, que era a raça dos construtores e que vieram para cá desenvolver o projeto. Não estou falando do processo do IA, não estou falando dos pré-adamitas, não estou falando nada disso que as pessoas acabam confundindo. Eu estou falando exatamente de que aquilo chamou a atenção deles, que algo estava acontecendo na expansão do universo. Como aquilo estava se expandindo de uma forma mais acelerada, eles tinham que conter e controlar, até por conta do grande atrator, que são os grandes aglomerados que estavam se juntando, e eles tinham medo que é como se dois grandes universos colidissem um com o outro, mas eles têm um termo lá. Eu vou lembrar, talvez, quem sabe, até numa dessas falas eu vou lembrar. E isso estava preocupando, porque se acontecesse o que eles estavam mostrando, que eu não vou falar o que é, ia ter um problema seríssimo com a perda das consciências e até de tudo aquilo que foi programado e de todos aqueles que estavam ali observando e tentando tirar as suas fractalidades, as suas lâminas, as suas redes. Porque há alguém ou algo ou alguma estrutura muito maior que pode ser considerado como um ser criador também, que está tentando manifestar
o que é material e antimaterial. Então você imagina o que pode acontecer. Matéria e antimatéria, o que acontece? Se anula. É a barionigênese, né? Famosa, então, se anulam, libera energia. Liberando energia, o que acabaria com esses dois grandes aglomerados nas suas pontas. E isso foi um dos problemas que foi levado lá. Nossa, mas vocês estavam envolvidos nisso? Claro, porque nós somos também as consciências de outros seres muito mais evoluídos. Eu não sei se você lembra do tamanho das criaturas. Eu falei, nossa, parece um gnomo, né? Eu até brinquei com isso. E aí tomou uma bronca. Tomei uma bronca porque na Terra já tinha passado uns seres desses, inclusive foram achados artefatos e corpos desses seres também, né? Que acabaram dando descrédito para as imagens, mas realmente aquilo ali é verdadeiro. Tem um do Chile. Isso, exatamente, porque eles estiveram ali por conta de uma intervenção naquela região, por conta tanto dos maias, os incas e aquele povo também de cima. Eles vieram ali para fazer uma intervenção na época e teve um embate com uma outra raça. Aconteceu o que aconteceu antes de tirar aquele grupo dali, aqueles humanos que viviam naquela região. Mas o mais interessante disso tudo, que dentro da reunião, a última que foi em Jápeto, a gente estava numa outra raça que já não eram os pequenos, que era uma raça que não era uma raça humanoide, era uma estrutura que para mim foi muito engraçado porque eu me sentia multiplicado em 100 vezes. Era como se eu me visse 100 vezes dentro dele. E ao mesmo tempo, ele escolhia só um desses 100 para alocar o arquivo, para que confundisse. Todos estavam fora, mesmo quem estava na reunião e que era considerado supraconsciência. E os nossos amigos, né, do nosso desdobramento, falaram assim, isso tem um grande motivo por ser. Então, assim, não discuta muito, relaxe todo o que você tem e aproveita esse momento. Sim. Não é para você ficar aqui prestando atenção, porque não é uma fofoquinha galáctica. É arquivos que vão abrir porque vão ser acionados por nós também. Então você imagina como uma coisa é muito mais complexa. Mas todo mundo gosta de uma fofoquinha, ainda mais galáctica. Né? Exatamente. O senhor, a gente fica brincando, a tia do café, não sei o quê, eu sou o office boy. Isso. Mas na verdade a gente acaba fazendo parte de apontamentos, observar e trazer arquivos até um local. Esse arquivo fica, você, Fábio, ficou você lá, a gente sabe que não fica. Porque quando a gente chega até uma certa altura, quando o corpo está voltando nas suas estruturas, esse arquivo é retirado por alguém, por alguma coisa que não pode falar aqui. Fica em algum lugar aí, e depois a gente acessa e conta para as pessoas com esse episódio que está terminando neste momento. E a gente volta a semana que vem com o 7º episódio do Jumper Saltadores de Consciência. Saltos estratégicos na história. Vamos contar umas histórias muito boas aqui, certo, seu Léo? Certíssimo. Pessoal, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente.